Olá, estudantes! Nessa semana a gente comemora o Dia dos Professores, no dia 15 de outubro. E pensando nisso, eu trouxe uma videoaula para a gente falar, para a gente refletir um pouquinho sobre o que é ser professor. Bom, acho que muitos de vocês já sabem, eu sou professor de psicologia e sou filho de uma professora, a professora Helena Machado. Na semana passada ela participou de um vídeo, de uma entrevista que acontece no formato de uma carona feita pelo médico Dr. Fabrício Bergamin. E eu gostei muito da conversa que eles tiveram ali e boa parte dessa conversa foi em torno da valorização do professor. Essa temática tão importante nos nossos dias. Aliás, já é importante há muito tempo, há muito se fala em como valorizar os professores. Parte dessa valorização normalmente vem por conta do salário ou reflexões dessa natureza. Mas será que há outras formas da gente valorizar os nossos professores? Na nossa relação com os alunos, os nossos amigos que são professores, de que forma a gente pode valorizar essa profissão? Bom, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dessa entrevista para você conhecer um pouquinho a trajetória, a história da professora Helena Machado, que é a minha mãe. Pensando nessas reflexões todas, eu deixei no meu Instagram a seguinte pergunta: o que é ser professor nessa sociedade em constante, em permanente mudança? Eu já refleti um pouco sobre essa temática lá nos primeiros vídeos que eu divulguei no canal. Tem um vídeo, inclusive, que eu falo sobre a sociedade da aprendizagem, que é a sociedade que está em constante mudança, construindo muitas informações e conhecimentos o tempo todo, e qual é o nosso papel nisso tudo. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo o link para você acessar esse vídeo, caso você queira estudar um pouquinho mais sobre a sociedade da aprendizagem. Bom, e lá no meu Instagram eu recebi duas respostas. Aí eu vou ler as duas. A primeira diz: um guia, um mentor, onde em conjunto com a criança, em conjunto bem destacado aqui, ajuda a construir conhecimento. Eu achei importante esse destaque que o Fábio fez. O Fábio foi uma das pessoas que respondeu a minha enquete, a minha pergunta lá no Instagram, porque se refere à relação que é estabelecida pelo professor e pelo aluno. E a outra resposta foi do estudante de psicologia, o Renan Oliveira, e ele disse: ter de se atualizar quase que diariamente. Também é um ponto importante para a nossa reflexão sobre a função professor. E nessa videoaula eu quero falar também sobre um artigo que eu li. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo a referência completa para quem quiser ler o artigo. É um artigo de uma professora da Unicamp, Roseli Fontana. E ela fala sobre a construção de uma aula, a elaboração, planejamento de uma aula a partir de 3 atos. São eles: o ensaio, que é então o planejamento da aula, o ritual, que é a aula propriamente dita, e a solidão, que é esse momento pós-aula. E ela reflete e discute no artigo tópicos para cada um desses momentos, destacando então a função professor. E ali ela traz alguns pontos importantes que eu quero destacar nessa videoaula. Primeiro, que a aula é um acontecimento e não um produto. Nessa perspectiva, apesar da gente preparar o material, ter ali várias estratégias de ensino, a aula acontece junto com o aluno. É então um acontecimento mútuo, em grupo. Então, a aula é um acontecimento e não um produto.
Esse acontecimento ocorre pela circulação de sentidos, os sentidos que nós damos às palavras, ao conhecimento, à informação, o sentido que o professor oferece ao aluno, o sentido que isso tem para o aluno e que devolve para o professor de alguma forma. É um acontecimento em que há reciprocidade. A ação do professor e a ação do aluno, essa relação. No ato número 1, a professora Roseli fala sobre o ensaio, que acontece então como antecipação, o planejamento que o professor faz em relação à sua aula. E muitas vezes isso circula no formato de expectativa. Então, enquanto professor, ele está lá planejando, pensando na sua aula e tendo expectativas sobre este encontro. Assim como também os alunos também criam expectativas sobre uma aula, sobre um professor, sobre um conteúdo, sobre uma disciplina. Então, os nossos atos, os nossos comportamentos são projetados, ensaiados. Eu mesmo, quando vou para o meu trabalho, eu vou dirigindo, levo uns 40 minutos para chegar até a faculdade que eu trabalho, eu vou pensando, vou planejando, vou imaginando como eu vou falar cada conteúdo preparado para aquela aula. E essa relação de ensino, essa relação professor e aluno, implica o encontro e o confronto entre sujeitos que ocupam socialmente lugares distintos, o lugar de professor e o lugar de aluno. O nosso ensaio também é afetado pela memória. A memória, a lembrança que nós temos daquele conteúdo, daqueles alunos, daquela turma, a lembrança, a memória que nós temos da gente enquanto alunos, dos nossos professores. E este ensaio é também a memória de futuro, no qual a gente antecipa o que pode vir a ser aquela aula. Então, o primeiro ato é nomeado como ensaio. O segundo, como ritual, que é a aula em si, a aula propriamente dita, que vai ocorrer então na ação do professor e na relação com o aluno, que vai apresentar réplicas em relação àquilo que é falado. Essas réplicas, esses feedbacks, podem acontecer por meio de silêncio, o aluno não fala nada, a turma não fala nada, por expressões de indiferença, de incômodo, pelo balançar das pernas, pelos gestos de sair da sala, pelo cochilar, mexer no celular, vagarem os olhos, ficarem olhando para o nada, e pelo balançar das cabeças, compreendendo o que é dito, ou mesmo pela fala, pela comunicação, pelas perguntas, pelas reflexões. São muitas formas que os alunos podem replicar aquilo que é falado pelo professor. A aula, que normalmente, predominantemente, se realiza pela fala, pela linguagem oral, tem as suas especificidades. Isto porque ao outro, a quem é dirigido a palavra, não é um ser privado de palavras. Ele tem as próprias palavras, os próprios significados, o próprio sentido que ele dá às palavras. E o quão importante é o sentido que a gente dá para a palavra, para a informação, para o conhecimento. Neste desenrolar, nesse ritual, os papéis de professor e aluno vão se constituindo e também vão nos constituindo enquanto pessoas, enquanto professores. Marcam os nossos modos de ver e ser e estar no mundo, a nossa visão de mundo. Nesse sentido, na aula, a gente forma e também se forma. Então, a aula é um espaço de confronto, um espaço complexo, contraditório,
cultural, histórico e múltiplo. É uma arena do encontro, da luta entre sujeitos que se constituem historicamente e socialmente dentro de certas políticas do saber e da verdade. Nessa perspectiva da palavra, a professora traz um tópico no texto que eu achei muito legal e eu vou ler aqui. Posso ver numa pedra realidades diferentes se eu sou físico, geólogo, alpinista, pedreiro, decorador, arqueólogo ou poeta. Tinha uma pedra no meio do caminho, né, Drummond? Findada a aula, vem o terceiro ato, a solidão. O momento em que a gente, professor, reflete, pensa, lembra como foi a aula, como poderia ter sido, como pode ser a próxima aula. A gente vai recolhendo a nossa imagem que foi posta em pedaços. E muitas vezes, algumas pessoas da nossa família até nos perguntam: como é que foi a aula? Como é que foi o seu dia? E é tão difícil a gente explicar a dimensão, a totalidade da nossa função e da nossa relação. Acolhida e acarinhada por uns, rechaçada por outros, vendida, desconstruída, essa imagem dividida e multiplicada de ser professor nos devolve sentidos em movimento. Afinal, que raios de professor temos sido? Neste recolhimento, neste final, nessa solidão, a gente revê, rememoriza cada pedaço da nossa fala e da fala dos alunos, e também dos silêncios. E nesse rememorar, os alunos ainda nos acompanham. E nessa relação, a gente se constrói o professor, que forma e se forma no trabalho. Eu achei muito bonito que a minha mãe também falou sobre isso na entrevista que ela deu ao médico. Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. A gente conversou um pouquinho aqui sobre a função professor e a relação que estabelece com os alunos. Como aqui é difícil a gente construir uma relação, já que a gente está no ambiente virtual, deixe aqui nos comentários as suas perguntas, dúvidas e reflexões sobre essa temática. A gente se vê!